Para te contar que em 2026 pode acontecer uma virada de ciclo no mercado financeiro, com investidores abandonando os mega caps de tecnologia e focando em empresas menores, ligadas à economia real americana. Vamos entender quais são as chances disso acontecer e como esse cenário pode ajudar as ações brasileiras com o Fernando Siqueira, Head de Research da Eleven Financial. Tudo bem, Fernando? Obrigada por conversar com a gente aqui. Bem-vindo e boa tarde. Oba, tudo bem. Obrigado, pessoal, pelo convite mais uma vez. A gente que agradece pela presença. Quero muito ouvir a sua avaliação diante dessa possibilidade. Por que a gente está vendo esse movimento de que talvez no ano que vem a gente tenha um mercado trocando as mega caps, ainda mais de tecnologia, talvez pelas small caps? A gente pode esperar o quê? É por causa talvez de um corte de juros nos Estados Unidos? Sim, historicamente, esses momentos de corte de juros, é até engraçado você falar isso agora, porque a gente está discutindo também corte de juros aqui no Brasil, né? E aqui no Brasil, historicamente, momentos de queda de juros são momentos melhores para as empresas pequenas. E isso não é só aqui no Brasil que acontece, nos Estados Unidos também, historicamente, momentos de queda de juros favoreceram as small caps. Então, esse é um dos pontos que a gente aborda aí no documento. Historicamente, momento de quedas de juros, como a gente deve ver nos próximos meses nos Estados Unidos, inclusive nessa semana deve ter um corte de juros. Historicamente, eles foram favoráveis para small caps americanas. E tem um outro ponto também que a gente discute no relatório, é que as empresas americanas, principalmente empresas maiores, estão com valuation mais esticado, acho que claramente teve uma alocação muito grande de investidores do mundo inteiro nessas empresas. Foi uma grande tendência dos últimos anos. A gente tem gente que fala que isso começou mais recentemente, porque as empresas mudaram. A Nvidia, por exemplo, é uma tese relativamente recente nesse grupo das mega caps americanas, mas empresas como Apple, Microsoft, Google, entre outras, ela vem numa tendência de alta muito forte há pelo menos uns 10 anos, ou até mais de 10 anos. Então, esses últimos anos favoreceram muito essas grandes empresas, e o que a gente tem visto já ao longo desse ano de 2025 é uma tendência dos investidores saírem um pouco dos Estados Unidos e procurarem outros mercados. Inclusive, isso favoreceu um pouco a alta das ações aqui no Brasil. Mas não dá para descartar, eu acho que é também provável que isso aconteça, que um pouco também, esse fluxo cessando, esse fluxo para essas empresas de tecnologia cessando um pouco, pode ser bem provável, né, que pode ser bem provável que um pedaço disso também vá para as small caps americanas. E é interessante ver esse cenário porque a gente sabe ao mesmo tempo o quanto que as grandes empresas de tecnologia estão voando, né, lá fora. Então é interessante pensar que talvez a atenção possa migrar nesse sentido. Eu até queria entender, quando a gente fala em menores empresas, quais seriam os setores que podem se beneficiar na sua avaliação? Então, o índice, quando a gente comenta no relatório, o índice a gente está falando do Russell 2000, que aqui no Brasil tem um ETF que replica esse índice, né, que é o nos Estados Unidos é bem conhecido, chama RSSL, aqui no Brasil é RSSL 39. Enfim, a questão dos ETFs é bom também chamar a atenção. Essa questão dos ETFs ganhando destaque aqui no Brasil abre um leque de oportunidades para investidores brasileiros muito maior do que o que a gente tinha até recentemente. E o bom desse índice é que ele tem 2.000 empresas, que obviamente ele está bem diversificado. A maior parte das empresas estão em setores como varejo, a parte de setor industrial também, mas tem algumas pequenas empresas de tecnologia. Obviamente não vão estar as mega caps, porque essas são empresas grandes, mas é um índice razoavelmente bem distribuído entre varejo, empresas do setor industrial, setor financeiro, tecnologia, também um pouco setor imobiliário. Tá? Então, assim, a diferença só maior, talvez, é que mais receita dessas empresas está dentro dos Estados Unidos, são menos exportadoras, não são empresas com marcas tão consolidadas como a gente vê com a Apple, com o Google, entre outras, que a receita deles é bem mais diversificada regionalmente, são empresas globais, vamos dizer assim, então são empresas um pouco mais voltadas para dentro, também tendem a ser empresas relativamente mais endividadas, então essa questão dos juros caindo tem um impacto direto no resultado dessas empresas. E também, obviamente, se tiver uma recuperação econômica nos Estados Unidos nos próximos meses, isso também tende a ser relativamente melhor para esse grupo de empresas, porque elas, como eu falei, são mais voltadas para o mercado interno americano e menos empresas globais, que são o caso aí dessas megatechs que hoje estão no mundo inteiro. Inclusive, eu brinco que o lado positivo, talvez, também de se investir, acho que a tese um pouco
dessas mega caps nos últimos anos, que elas estavam indo muito bem, obviamente, o momentum estava ali muito forte. O resultado dessas empresas estavam indo muito bem, e também eram teses muito fáceis de vender, né? Também, quando eu falava dessas empresas aqui no Brasil, a gente estava falando de empresas que todo mundo conhece, todo mundo tem em casa. É difícil uma pessoa aqui no Brasil hoje que não conhece a Microsoft, não conhece o Google, não conhece e não usa, né? Microsoft, Google, Netflix, Amazon, entre outras. Quando a gente fala de empresas small caps americanas, aí já é uma situação um pouco diferente. Muitas vezes as principais empresas são empresas dos Estados Unidos, em que o mercado relevante é o mercado mesmo americano. Tá? Mas, como eu falei, essa questão das mega caps americanas, essa onda de fortalecimento que a gente viu nos últimos anos, está perdendo força. O valuation é caro, algumas delas já começaram a mostrar resultados um pouco mais fracos. Outras, apesar de ser grandes, estão tentando fazer algumas aquisições, outras são transações que não estão sendo muito bem vistas. É o caso, por exemplo, da própria Netflix recentemente. Então, assim, o que a gente tem visto, sem contar que tem uma tese um pouco mais razoavelmente forte também nos Estados Unidos atualmente, que um bom pedaço desses investimentos, o crescimento econômico dos investimentos, foi em setores, vocês estavam falando disso agora há pouco, dos data centers, entre outras coisas relacionadas à tecnologia, e tem um risco desses investimentos ter sido grandes demais e que daqui a pouco, nos próximos anos, esses investimentos sejam baixos demais ou estejam cessar muito esses investimentos. E, obviamente, para algumas dessas empresas de tecnologia, se esse boom desses investimentos diminuir ou cessar por completo, obviamente vai ser muito ruim, até porque isso não está no preço. Obviamente que é ruim porque isso afeta diretamente a receita dessas empresas nos próximos anos. Tá? Então, de uma forma geral, o que eu vejo é que assim, teve uma grande onda de aumento dos investimentos de investidores no mundo inteiro nessas empresas. Isso até porque é uma tese muito fácil de vender, por conta de ser empresas conhecidas, de resultados muito bons no momento do mercado, mas isso parece que está cada vez mais se esgotando. Eu aproveito justamente para te perguntar o quanto que isso pode, no fim das contas, beneficiar o nosso cenário do Ibovespa e as ações aqui brasileiras, levando em consideração esse cenário de small caps também lá nos Estados Unidos. A gente sabe que estaremos num ano eleitoral, ano que vem a volatilidade é muito alta, mas o quanto que é possível, pelo menos, que as ações se beneficiem também por aqui? Eu acho que é bem provável que se beneficie, tá? Inclusive é um pouco isso que a gente está vendo. Boa parte da melhora que a gente teve no mercado brasileiro esse ano foi por conta de um cenário internacional bastante favorável, com juros caindo no mundo inteiro. Não é só os Estados Unidos que está reduzindo os juros, a Europa, enfim, tem várias outras regiões que estão reduzindo os juros, inclusive na América Latina muitos países estão reduzindo os juros. Um outro fator que ajudou foi que a gente teve um fator que piorou, vamos dizer assim, que foi a eleição do Trump. Quando o Trump foi eleito, então aquele otimismo exagerado para os Estados Unidos aumentou ainda mais, e depois que o Trump começa, de fato, o mandato, algumas medidas desagradaram os investidores, e o dinheiro, os recursos que estavam indo principalmente para os Estados Unidos nos últimos anos, e principalmente tinha ido para os Estados Unidos depois da eleição do Trump, ele começa a sair dos Estados Unidos e procurar outros destinos. Isso acabou ajudando bastante a Bolsa brasileira, mas não só a Bolsa brasileira, aqui na América Latina, praticamente todos os mercados estão em alta nesse ano de 2025, o Brasil nem é o grande destaque. E para mim isso é um sinal muito claro, não, mais até do que o próprio fluxo que a gente vê aqui dos dados da Bovespa, que teve de fato, foi um ano de entrada positiva de dinheiro estrangeiro no Brasil. A gente vê esse cenário internacional com bolsas de uma forma geral subindo, Estados Unidos ficando para trás e bolsas no Brasil, México, Colômbia, Europa, Reino Unido, indo melhor, é um sinal de que uma parte desses recursos que antes estavam, principalmente nos Estados Unidos, começaram a ir para outros mercados. E eu acho que no ano que vem isso tende a continuar. Tá? Um pouco por conta de tudo isso que a gente está falando. Tá? O cenário nos Estados Unidos já não é tão bom quanto foi há 2 anos atrás, principalmente a diferença de crescimento entre Estados Unidos e resto do mundo, hoje ela é bem menor. A situação que a gente tinha nos Estados Unidos até recentemente era um dos poucos países que estava reduzindo os juros, ainda com um crescimento moderado para alto. Hoje não é mais uma exceção, é um caso muito mais parecido com o que a gente tem visto no resto do mundo. Então, assim, boa parte das vantagens, dos diferenciais que os Estados Unidos tinham, eles foram se perdendo, e isso está gerando esse fluxo para fora dos Estados Unidos, que foi dominante para o desempenho dos mercados em 2025, e na minha visão deve continuar em 2026. Então, a gente deve se beneficiar também desse cenário em 2026.
Muito bem, nós conversamos com Fernando Siqueira, Head de Research da Eleven Financial. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui e volte sempre, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigado. Obrigada.